A história de hoje é sobre Aláfia, a pantera que tinha olhos de rubi, de Marcel Tenório e Théo de Oliveira. A história começa assim. Aláfia vivia numa parte do continente africano, próximo ao oceano, próximo ao mar, onde as noites eram cortadas pelo sopro gelado que vinham do mar. Na escuridão, ouviam-se os rugidos e uivos das feras famintas que rondavam a aldeia. E a menina, Aláfia, agasalhava-se nos braços de sua mãe. Seu povo alimentava-se de ervas, brotos e raízes. As pescas eram servidas cruas. Aláfia costumava brincar no terreiro com Odidé, seu papagaio cinzento, até o dia ficar ruborizado. Seu sorriso só se apagava com o bocejo do sono. Na lua cheia, os anciões reuniam-se na casa sagrada, construída com galhos, colmo e palha trançada. Aláfia escondia-se atrás de um grande cesto, à porta do abrigo, para ouvir histórias. Numa dessas vezes, ouviu a lenda do grande trovão. Segundo a lenda, a grande pantera negra, encarnação do trovão, traria um presente que mudaria para sempre o destino do mundo. E uma criança de coração doce seria escolhida então para recebê-lo. Um dia, com o sol já se pondo, Aláfia deu pela falta de Odidé, seu papagaio, né? E saiu então à procura dele. Era a primeira vez que ela se distanciava do olhar vigilante da mãe. Logo, Aláfia estava na floresta, caminhando sobre um tapete de folhas. Odidé! Assim ela o procurava. Então, ouviu o som de passos que não eram os seus. Um vulto aproximava-se silenciosamente. Entre as árvores, vislumbrou um par de rubis faiscantes. Um enorme felino deitava os olhos sobre ela. A menina Aláfia temeu o pior. Na certa, seria devorada pela fera, né? De repente, um clarão rasgou o ar. O estrondo foi ensurdecedor. À sua frente, o grande tronco foi cortado ao meio. Trum! Era um raio caindo. A pantera recuou e do tronco partido brotava uma pequena língua rubra. Refeita da surpresa, Aláfia aproximou seu cajado daquela coisa que subiu por ele como se estivesse viva. Era hora de voltar para casa. E Odidé? E não é que Odidé já estava bem ali? O papagaio fora atraído pela luz misteriosa e assim que a confusão terminou, saltou para o ombro da dona. Um cortejo então de animais acompanhou Aláfia em sua volta. Macacos, elefantes, girafas, zebras. O céu então se enchia de aves barulhentas. A língua que dançava causou grande alvoroço. A mãe de Aláfia e os aldeões a cercavam, admirados. Os anciões faziam agradecimento aos deuses. Uma pequena criança de coração doce trazia então o presente encantado. Com o tempo, aquela gente criava inúmeros usos para Iná, nome dado à chama que Aláfia vira pela primeira vez nos olhos da pantera. Não havia mais frio nem escuridão. Os alimentos aquecidos ficavam mais saborosos. Artefatos eram desenvolvidos em barro e metal. Uma nova era, o mundo então conhecia o fogo.
Essa é a lenda contada hoje, a Láfia e a pantera que tinha olhos de rubi. É muito interessante, que conta a história do fogo, né? Aqui tem algumas passagens dela, né? Como é mostrada, contada na história. A aldeia em que ela vivia, os alimentos que a aldeia consumia. Quando ela tinha o seu papagaio, né? Ela ficava com ele ali, seu grande amigo, Odidé. Aqui a lua cheia, quando a tribo fazia as suas reuniões. Aqui, quando ela viu, né, a pantera. Quando ela resolveu num dia de sol, ela deu falta do seu amigo Odidé, foi procurá-lo, deu de cara com a pantera de olhos de fogo e ela ficou com medo de ser o quê? Devorada por esse animal, né? Feroz. Aqui o trovão, que deu origem ao fogo. E aqui ela pegando o seu bastão, né? E colocou ali naquela língua, naquela que partiu o tronco, acendeu. E ela voltou para casa escoltada por vários animais, vários pássaros, né, que a levaram para casa em segurança. Muitos barulhos eram feitos, que muitas aves fazem barulho. O retorno para sua aldeia com a chama já no seu bastão, sendo mostrada aqui para a sua aldeia. E aqui eles utilizando da melhor maneira possível o fogo para aquecer seus alimentos, cozinhá-los, né? É o que a gente usa hoje, o fogo. E assim é a história que conta a história de como surgiu o fogo através, né, desse conto africano. E assim termina a nossa história. Espero que tenham gostado. E você poderia recontar essa história? Poderia escrever no seu caderninho como que foi essa história que você entendeu? Que tal você também produzir aquilo que lhe dá medo, que lhe assusta, que lhe acende para a alegria, para novas descobertas? Como você poderia reescrever essa história? Vamos lá? Vamos botar o nosso tic-tac para funcionar? Gratidão!